Olá, meus caros alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade deixada na última aula da quarta-feira, certo? Passei uma atividade do livro para vocês fazerem e eu decidi utilizar esse recurso do quadro branco para explicar melhor para vocês o conteúdo referente a esse exercício, que é sempre importante a gente fazer um paralelo e explicar, né, de maneira clara como resolver essa questão e qual é o contexto histórico, qual é o assunto de que ela trata. É muito importante vocês prestarem atenção e qualquer dúvida entrarem em contato comigo depois, certo? Então, vamos lá. Estamos falando aqui do governo constitucional de Vargas. Você já aprendeu que existem 3 fases do governo Vargas. Você já sabe que tem o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Estamos aqui na segunda fase, que é o governo constitucional de Getúlio Vargas. E nessa fase do governo Vargas, nós temos aí uma caracterização específica por ter sido um período de radicalização ideológica, ou seja, de diferentes correntes, diferentes movimentos políticos que apareceram no Brasil naquela época. E a questão, ela justamente fala desse movimento, desse período de radicalização ideológica, qual eu falei agora. Qual era o contexto internacional que propiciou essa radicalização ideológica? Na Europa, a gente tem a difusão do nazismo e do fascismo, que se opunham ao modelo socialista implantado na Rússia em 1917. Então, você tem a ascensão do nazismo e do fascismo, e isso acabou influenciando ideologicamente o resto do mundo. E com o Brasil não foi diferente. Dentro do governo de Vargas, você tem pessoas que simpatizam com o fascismo de Mussolini, o fascismo da Itália. Era o caso desse pessoal aqui, da Ação Integralista Brasileira, da AIB. É sempre importante mencionar isso. Então, o primeiro grupo que nós vamos tratar é A e B. Esse grupo, ele defendia, por exemplo, esse lema aqui, ó, Deus, Pátria e Família, muito parecido com discursos que nós vemos hoje em dia, de alas mais conservadoras da sociedade. Então, resumo, ideologicamente ligado ao fascismo italiano, como vocês podem perceber aqui, que eu estou grifando. Esse movimento foi fundado em 1932 por Plínio Salgado, que é esse cara aqui, ó, Plínio Salgado. Defendia o fortalecimento e a militarização do Estado, e os adeptos usavam camisas verdes, assim como os fascistas lá da Itália, e braçadeiras contendo o sigma, símbolo matemático. Essas são características básicas da ação integralista brasileira: autoritarismo, xenofobismo e militarismo, certo? Então, esse era o lado que defendia o governo de Vargas, defendia o fascismo, era mais conservador, era mais tradicional, digamos assim, e ideologicamente ligado a esse regime totalitário fascista. Do outro lado da moeda, vou passar aqui para o outro lado, tá? E aí, onde a nossa questão já chega, já temos contato com o conteúdo da nossa questão, nós temos a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Ela é o oposto da Ação Integralista Brasileira, porque a Aliança Nacional Libertadora era de esquerda, era antifascista e reunia comunistas, socialistas e antigos tenentes que estavam insatisfeitos com o governo de Vargas. Quem era o líder da ANL? Era esse cara aqui, pessoal. Era o Luiz Carlos Prestes. Não confundir ele com o Júlio Prestes, lá da eleição e da Revolução de 1930. Eles não têm nada a ver, não são parentes. Então, ele liderava essa Aliança Nacional Libertadora. Ela era de esquerda e tinha objetivos bem diferentes da Ação Integralista Brasileira, como, por exemplo, o lema desse pessoal era pão, terra e liberdade. Eles defendiam, como vocês podem ver aqui, direitos trabalhistas, reforma agrária e liberdade religiosa, ou seja, muito contrário daquele outro grupo que vocês acabaram de ver. Mas onde é que nessa questão entra a Aliança Nacional Libertadora? A Olga Benário, que vocês estão vendo aqui nessa foto, essa aqui é a Olga, ela era esposa do Luiz Carlos Prestes, como a história aqui do texto está contando. Eles se conheceram, tá?
em viagem internacional do Luiz Carlos Prestes, quando ele viaja para Moscou. Ela era comunista, certo? E estava na União Soviética nesse momento, e eles se conhecem e se apaixonam, certo? Voltam para o Brasil, voltam para o Rio de Janeiro, e aí eles começam a organizar um movimento chamado Intentona Comunista. Por quê? Porque eles tentaram derrubar o governo de Getúlio Vargas. Isso, a Intentona foi justamente essa tentativa de derrubar o governo de Vargas. Então, essa Intentona, como o texto aqui diz, fracassou, certo? Essa insurreição comunista em 1935, eles começaram a fugir da polícia, já que viraram perseguidos da polícia. Em março de 1936, eles foram descobertos pela polícia. O Luiz Carlos Prestes foi preso e a Olga também. Olga estava grávida, esperando um filho, ou melhor, uma filha do Luiz Carlos Prestes. Por que que Olga voltou para a Alemanha? Certo? Porque o governo nazista da Alemanha pediu a extradição de Olga. E aí o Supremo Tribunal Federal Brasileiro concedeu essa transferência. Vargas, né, apoiou isso. Olga chegou à Alemanha, como o texto aqui bem conta, em outubro de 1936, grávida de 7 meses. A filha dela nasceu, mas infelizmente a Olga foi para um campo de concentração e acabou falecendo em 1938. A filha nasceu e foi entregue, como eu falei, à mãe do Luiz Carlos Prestes, ou seja, avó da criança, com 1 ano e 2 meses de idade, tá? Tudo indica que ela foi assassinada com gás venenoso em 1942, ou seja, os conteúdos que a gente estuda se conectam, gente. Eu falei do Holocausto, olha aí, o massacre contra os judeus. Olha aí o que os nazistas estavam fazendo naquela época. E Olga foi mais uma. Um fator agravante era que Olga era judia e os judeus eram os maiores inimigos dos alemães, dos nazistas. Então a pergunta diz o seguinte: os nazistas mataram Olga Benário em um campo de concentração. Eles alegaram 2 motivos para condená-la à morte. Quais foram esses motivos? Justifique a sua resposta. Gente, eu já acabei de falar quais eram esses motivos. Aqui, ó, os motivos. Vou até ampliar para vocês. Os motivos para a morte de Olga Benário foram que ela era de origem judaica, primeiro motivo, e também militante comunista. Pronto, esses eram os 2 motivos pelos quais Olga Benário foi enviada para o campo de concentração. Porque os judeus e os comunistas deveriam ser exterminados, eram inimigos do regime nazista. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido toda essa relação que eu fiz da radicalização ideológica do Brasil naquela época e da morte de Olga Benário Prestes. É isso, até a próxima e tchau, tchau.